Beleza, galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos. Esse é o Acorda Vascaíno. Toda manhã, 7 horas, a gente já te acorda com uma opinião bacana aqui com a participação da rapaziada toda aqui do canal Atenção Vascaínos. E nesse domingo em que o Vasco entra em campo, não será diferente. Eu peço para você logo de cara fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like no vídeo e, claro, compartilhe para chegar a outros vascaínos, o que sempre é muito importante, o seu compartilhamento, para a gente poder trocar uma ideia, bater um papo, porque esse quadro aqui é para você bater um papo, trocar uma ideia e fazer aquele belo convite à reflexão, porque é um quadro mais opinativo, em que a galera que participa traz aqui uma visão do que está acontecendo no Clube de Regatas Vasco da Gama e a gente conta demais com a sua audiência. E olha, o Vasco joga hoje às 18 horas e 30 minutos contra o Internacional, partida importante fora de casa, no Beira-Rio, em Porto Alegre, campo em que o Vasco, ano passado, venceu o próprio Internacional por 2-1. Naquela ocasião, gols de Adson, belo gol do Adson, e também do zagueiro Lincoln. O Vasco abriu 2-0, o Internacional foi à frente, conseguiu fazer um gol, e mesmo assim o Vasco conseguiu a vitória por 2-1. No ano anterior, de 2023, a gente quase empatou naquele lance que o Piton chuta, e o John, que hoje é goleiro do Botafogo, fez uma defesa de cinema, impedindo o gol de empate do Vasco. Para você ver que o Vasco até que faz bons jogos no estádio do Beira-Rio. Quem lembra também aquela vitória em 2019 com o Vanderlei Luxemburgo como técnico, gol do Marrone. Enfim, é um estádio em que o Vasco de vez em quando consegue pontos importantes e hoje vai precisar muito pontuar. Até porque, com o empate de ontem do Santos com o Sport em 2-2, o Vasco está na zona de rebaixamento. E eu quero bater um papo com você que está ligado aqui no canal Atenção Vascaínos, se isso mexe com o psicológico dos jogadores, estar na zona de rebaixamento. O jogo hoje é importante. O próximo jogo do Vasco é contra o Mirassol, também fora de casa. Até porque tivemos partidas que foram adiadas por conta da Copa Sul-Americana. Ou seja, o Vasco vai ter duas partidas perigosas, importantes e difíceis pela frente no Campeonato Brasileiro. Como eu disse, o jogo hoje contra o Internacional e o jogo do próximo fim de semana contra o Mirassol. E aí, torcedor, como é que você está psicologicamente falando sobre esse time do Vasco e essa campanha que o técnico Fernando Diniz está à frente do comando técnico? Porque tivemos essa semana a entrevista coletiva do presidente Pedrinho e para muita gente era uma expectativa em que o Vasco pudesse acalmar ali os ânimos, o presidente e sua diretoria trazer informações importantes para deixar o torcedor um pouco mais esperançoso quanto ao presente e ao futuro, mas muita gente ficou um pouco de pé atrás com algumas respostas que foi dadas pelo presidente Pedrinho. E aí fica essa pergunta, porque o Vasco tem 2 jogos difíceis pela frente. Por exemplo, o Internacional hoje, o Internacional vem de 3 vitórias seguidas, tá com 20 pontos, estava lá embaixo antes do Mundial e conseguiu essas 3 vitórias e respira aliviado. Conversando com a rapaziada, os meus amigos lá do Vozes do Gigante, do canal aqui no YouTube, que faz uma cobertura belíssima do Internacional, a rapaziada falou o seguinte: olha, Emerson, o time internacional provavelmente vai com o seu time titular, mas no meio de semana vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense. E aqui no Internacional, o que a gente está mais prezando, que a direção do clube e também a comissão técnica está prezando pelas Copas, que é a Copa do Brasil e a Libertadores da América, em que o Inter está vivo nessas duas competições. Então pode ser que os jogadores tirem um pouco o pé do acelerador nessa partida contra o Vasco. Mas a gente sabe que mesmo assim o Inter tem um bom time, tem um bom elenco, tem um bom treinador que é o Roger Machado e a gente fica na expectativa. O Vasco deve entrar em campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com Hugo Moura improvisado na defesa, ao lado do Lucas Freitas e o Lucas Piton na lateral esquerda. No meio-campo, Jair, Tietê e Nuno Moreira, e lá na frente, Ryan, David e Verratti. E aí fica a pergunta que eu fiz ontem no Arquibancada do AV, participou comigo aqui o nosso Darlan Cordeiro, também o nosso Marco Romano, e eu fiz essa pergunta não só para eles, mas também para a rapaziada que estava no chat. Qual seria a melhor dupla de defesa? E eu, na minha opinião, o Luiz Gustavo não poderia estar na reserva do Vasco. Além de ser, para mim,
um dos bons zagueiros que o Vasco tem hoje, e olha que os zagueiros do Vasco não são tão bons assim e não vivem um bom momento, mas é um ativo do clube, é um jovem da base, foi convocado agora para a Seleção Brasileira Sub-20, seria importante para o Luiz Gustavo ter uma sequência e o Vasco ser positivamente em duas frentes. Tecnicamente com o jogador em campo e melhorar ainda mais o ativo, porque é um jogador forte fisicamente, jovem, tem boa velocidade, tem boa marcação, sabe jogar na bola aérea também, tem boa qualidade técnica também com a bola no pé, então seria importante para o Vasco ter o Luiz Gustavo como titular para você potencializar um ativo do clube. Pelo menos essa é a minha visão. Quem vai jogar do lado dele, se vai ser o Hugo Moura, se vai ser o Maurício Lemos, se vai ser até o Lucas Fritas, mesmo sendo dois canhotos, não tem problema, mas eu acho que o Luiz Gustavo não poderia ser reserva nesse time. E me chama a atenção essa situação do próprio Fernando Diniz. Ele já falou em coletiva de imprensa que gosta de trabalhar com a molecada, gosta de dar oportunidades, mas estou vendo muito pouco esse movimento do Fernando Diniz em dar oportunidade para os jovens da base. Eu entendo que o momento é complicado para você lançar atletas, mas o momento ano passado também não era bom e o Rafael Paiva conseguiu colocar jogadores como JP, como Estrela, como Ryan, como GB, como Leandrinho, como Lincoln, enfim, vários jogadores naquela ocasião, naquele momento complicado, conseguiram se destacar e o Vasco conseguiu vitórias importantes. Esse mesmo jogo contra o Internacional ano passado, o Leandrinho foi titular da lateral esquerda e sequer esse ano foi para a relação de jogadores. Optaram por Vitor Luiz para ser o reserva do Piton. E para você ter uma ideia, naquela ocasião, o Lincoln saiu do banco de reservas e fez o gol da vitória do Vasco. Ou seja, eu acho que o Fernando Diniz poderia olhar melhor para a base do Vasco, dar oportunidade para a molecada, porque tem alguns jogadores que são levados para esses jogos, por exemplo, como Alex Teixeira. Você tem expectativa que o Alex Teixeira vai entrar e mudar um jogo para o Vasco? Não. Agora, se o Vasco tem, por exemplo, o Lucas Zucarello, por exemplo, no banco, para ser uma opção de ofensivo, eu acho que teria um pouco mais de expectativa do torcedor para que o moleque pudesse fazer algo diferente. Então, tem alguns atletas que vão sendo levados para essas partidas que eu fico um pouco de pé atrás. Expectativa muito grande, por exemplo, de ter a minutagem hoje do Thiago Mendes, que é o primeiro reforço e único do reforço do Vasco até agora na janela. Ele está na relação, foi para o jogo contra o Internacional. Tomara que ele possa também entrar durante a partida. Acho que titular não acredito que seja, mas pelo menos durante a partida possa ter minutagem, possa ajudar o Vasco. É um jogador experiente, é um jogador que tem um bom físico, se preparou, fez ali praticamente 15 dias de preparação e tomara que para esse jogo internacional ele seja um bom jogador, pelo menos no banco de reservas. Olhando o banco de reservas do Vasco, são muito poucas as opções do técnico Fernando Diniz em que você olha e pensa o seguinte, pode mudar a partida. Eu não vejo muita possibilidade disso, mas tomara que o Vasco consiga pelo menos pontuar. Se o Vasco empatar com o Internacional, já sai da zona de rebaixamento, o que já seria importante, pelo menos no psicológico, para os jogadores e também para a comissão técnica e a diretoria. Mas olha, aquela situação que o torcedor do Vasco está batendo na tecla em vários momentos, já tem pelo menos 30, 35 dias, o torcedor está batendo na tecla. Olho na questão da janela, o Vasco precisa reforçar, precisa contratar, e urgente, dar opções para o técnico Fernando Diniz. Tem muita gente já trabalhando, outros times já contratando, eu entendo que a questão financeira seja complicada, mas tem muitos jogadores aí sem contrato, tem muitos jogadores aí que terminaram o contrato que viriam, entre aspas, livres no mercado. O Vasco queria que acertar apenas a questão salarial, já não conta mais, por exemplo, com o Payet, 1,5 milhão por mês, já tirou essa questão do orçamento do clube. Então tem que buscar jogadores para poder acrescentar ao time e serem boas peças, principalmente no time titular do Vasco, porque o Vasco já está começando a virar até piada, pelo menos nos meios de rede social, que o Vasco tem apenas um time reserva, não tem um time titular. Eu não acho. Acho que o Vasco tem alguns jogadores que são titulares, mas ainda precisa reforçar esse time principal e que alguns jogadores que hoje são opções fiquem no banco de reservas, como aí sim podendo entrar durante a partida e ajudar o time do Vasco, do técnico Fernando Diniz. E aí, torcedor, tá na expectativa dessa vitória de hoje? Pelo menos pontuar contra o Internacional? Comenta aqui embaixo, o que você acha? Você tá na esperança? Não tá? Tá meio bolado? Tá meio triste? Enfim, seu comentário é muito importante. Participe aqui embaixo
Deixe seu comentário aqui, que é muito importante a sua participação. Daqui a pouco, às 10 horas, Sérgio Kings, Carlos de Vinícius Cerdeira, a rapaziada toda no Esquenta do AV. E depois, mais tarde, mais ou menos ali umas 5 horas da tarde, estaremos ao vivo do nosso pré-jogo aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço a todos vocês, ótimo domingo. Nos vemos no pré-jogo do canal Atenção Vascaínos. Se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe para chegar a outros vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!